Já vou te dando essa palavra. Olha só. Deixa eu falar uma coisa. Está no meio do caminho que ele falou. Escuta isso. Você acha que tem jogador melhor do que Neymar, que ainda não foi descoberto, está aí na pracinha jogando? Muitos. Nunca passou por uma escolinha e joga muito. Gente que nunca estudou e faz muito bem. O irmão aqui faz alguma coisa que nunca ninguém descobriu mais bem. Ela canta bem. O que eu quero dizer com isso? Que cada um, independente se estudou, se preparou, vem com uma habilidade natural, vem com um talento, vem com uma matéria-prima que foi dada por Deus. E nós nos transformamos ou construímos quem somos hoje de acordo com como usamos a matéria-prima que Deus permitiu que tivéssemos. Obrigado, pode sentar. Escuta isso. Escute isso. T.D. Jakes, um pastor americano, tem uma palavra que mexe muito comigo. Ele diz o seguinte: em todos esses anos e milênios sendo Deus, Deus nunca construiu uma mesa. Em todos esses anos sendo Deus Todo-Poderoso, Ele nunca fez um banco. Ele fez a árvore e falou: nossa, quantas coisas meus filhos vão poder fazer a partir dessa matéria-prima. Deus nunca dá coisas prontas para o homem. Ele dá uma matéria-prima e deixa você detalhar como você vai fazer. Onde você está hoje, quem você é hoje, é fruto de como você utilizou a matéria-prima. Por exemplo, eu tenho algumas matérias-primas que Deus me deu. Falar em público. Falar em público é o segundo maior medo da humanidade, depois do medo da morte. Depois do medo de morrer, isso é estatística. O segundo maior medo é falar em público. Eu falo em público bem desde os 5 anos de idade. Eu lembro que quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai pediu para eu recitar o Salmo 121 no púlpito. Meu pai era o pastor da igreja. Eu com 5 anos subi, gravei. E com 5 anos eu recitei. Elevo meus olhos, 121 esse, né? Elevo meus olhos para o monte. É que fazem muitos anos. De onde me virá meu socorro? Meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. E eu não vou recitar todo por causa do tempo. E aí, eu sempre tive facilidade de falar em público. Então, quando eu comecei a construir o Tiago que eu sou hoje, eu sabia que teria que ser alguma coisa que envolvesse falar em público, porque era a minha matéria-prima, era a minha habilidade natural. Então eu estou hoje, pelas palavras que eu estou onde estou hoje, pelas palavras que eu acreditei, negativas ou positivas, pelas influências que eu permiti que entrasse na minha vida. Eu fui influenciado por muitos filmes, por exemplo. Quem aqui já teve a oportunidade de ir aos Estados Unidos? Aí você vai nos Estados Unidos, você vai a Nova York, você parece estar num sonho. Mas por que você parece estar num sonho? Não é porque Nova York realmente é bonita, é porque você viu muito filme desde criança, que entrou na tua cabeça e você parece estar naquele filme. Ou seja, você foi influenciado pelos filmes. Eu convivi agora com um amigo de Boston, que é um brasileiro já naturalizado americano. E ele falou: desde criança eu falava para minha mãe, eu sou um americano no corpo de brasileiro. Ele falava quando era criança. Ele via Hititim, via programas americanos e falava: não, eu nasci para estar lá naquele lugar. E ele decidiu, e um dia ele foi para a América e nunca mais voltou. Ele foi influenciado por um filme. Tem gente que é influenciado por uma palavra, influenciado por uma experiência, influenciado por uma igreja, influenciado pelo Espírito Santo. Quem está te influenciando? Você já descobriu qual é a matéria-prima que Deus colocou em você? Porque isso tem a ver com onde você vai estar, ou onde você está agora. Eu descobri algumas matérias-primas em mim e fui usando, fui utilizando. Se você não descobrir qual é a árvore que Deus colocou em você para você extrair as mesas, os banquinhos e tudo que dá para fazer com uma árvore, você vai continuar no nível que está. Mas só que esse ano não é mais ano de ficar parado vivendo o que a gente está vivendo. Deus nos chamou para um tempo extraordinário. E eu quero declarar que seja o que for que entrou de negativo em você, hoje vai bater em retirada. Porque nós vamos começar a escutar a voz certa, vamos beber das palavras certas, vamos interpretar as experiências de maneira correta e vamos utilizar a matéria-prima que Deus colocou em nós.
Eu quero profetizar que a partir de hoje você vai usar aquilo que é positivo, aquilo que Deus tem dado para você a teu favor, a favor da tua família e dessa geração. Você não vai ser mais paralisado por palavras que disseram, você não vai ser mais paralisado por experiências que passou, você não vai ser mais paralisado porque não sabe o que fazer, porque nem descobriu que matéria-prima Deus colocou em você. A partir de hoje você vai fluir, vai crescer, vai romper, você vai deslanchar, você vai subir a novos níveis, porque chegou o tempo da igreja se manifestar como igreja no Brasil. Chegou esse tempo. Eu tive que ressignificar então, queridos, todas as coisas negativas que entraram na minha vida. Se o governo falou que eu era classe D, se a menininha falou que eu era miserável, se as experiências que eu passei na vida, de alguma forma eu interpretei de maneira negativa, ao invés de compreender com os olhos de Deus, existe um lugar, só um lugar, que pode ressignificar e mudar tudo isso. O teu quarto. O meu quarto? Está lá em Mateus. Quando você for orar, fecha a porta do teu quarto. Ora ao Pai que te vê em secreto. E o Deus que te vê em secreto vai te recompensar em público. Se tem um lugar que você vai escutar palavras que você pode beber, que você vai ter experiências que você pode deixar ser influenciado, e que você vai descobrir matérias-primas que você nem sabia que tinha, é na intimidade com Deus, é escutando a voz do Espírito Santo. Essa é uma conferência na qual o Espírito Santo vai guiar você para os próximos passos, porque daqui a 2 anos, daqui a 3 anos você vai estar irreconhecível. Vou apontar para você e vou falar: não é possível que é ela, não é possível que é ele. Você vai estar irreconhecível. Você vai construir um novo eu. Se você não está satisfeito com o eu que você é hoje, com quem você é agora, prepare-se, porque é possível construir uma nova pessoa. Para isso Cristo se manifestou. Para isso Jesus foi mandado na cruz, para que você tivesse a oportunidade de se reconstruir. Você não precisa ficar derrubado, você não precisa ficar em reforma para sempre, você não precisa ficar amargurado, arrebentado, porque chegou um tempo de reconstrução. Dá para reconstruir, dá para ressignificar as palavras, dá para ver as experiências da vida de outra forma. Você não vai terminar como Saul. Não vai, aqui não. Davi errou muito mais do que Saul e terminou melhor do que ele. Não tem a ver com os teus erros, tem a ver com o que você bebe, com o que...
coisa que constrói você. Segunda coisa que forma quem é você. Segunda coisa que fez com que você se tornasse quem você é hoje. Aquilo que você permitiu que te influenciasse. Vou repetir. Aquilo que você permitiu, porque você permite. Aquilo que você permitiu que te influenciasse. Quer ver um exemplo bíblico? Davi, por acaso, aparece na frente de batalha. Ele foi entregar pão para os seus irmãos, queijo para os comandantes. E de repente ele vê Golias afrontando o exército de Israel. E ele fica revoltado com aquilo. E ele acha que ele tem condições, por causa do preparo. Eu tenho várias pregações sobre isso. Por causa do preparo que ele tinha. Porque ele já tinha matado um urso do tamanho de um gigante. Então para ele não era muita novidade lutar com alguém daquele tamanho. Então ele se achou preparado e falou assim: eu derrubo esse gigante. Quando ele falou, eu vou derrubar esse gigante, Saul, o mesmo Saul que nós lemos aqui o início dele, estava todo humilde falando: quem é isso? Quem sou eu? Saul, que começou bem e terminou mal, foi construído pelas palavras que tomou. Foi construído pela influência que ele permitiu entrar. E quando você está influenciado, você quer influenciar. Então ele chega para Davi e fala assim: faz o seguinte, usa a minha armadura. Se Davi aceitasse a sugestão real, a sugestão do rei, ele provavelmente iria morrer na batalha. Existem sugestões, existem influências que você não pode permitir que entre na tua vida. Existem várias influências. Você é influenciado pela televisão, você é influenciado pelas séries que vê. Quem vê série aqui? 3 pessoas. Irmão, ó, tá chegando um negócio no Brasil agora chamado Netflix. Os 3 irmãos estão acompanhando aí. Divulga aí para os irmãos. Você é influenciado pelas pessoas que convive. Você é influenciado pelas experiências que teve. Mas qual o problema da influência? É que ela é multi-interpretativa. Eu posso interpretar, por exemplo, uma experiência totalmente diferente de você. Se eu estou 1 hora na fila para entrar na igreja e estou conversando com um amigo e aquele assunto é bom, está me agregando, eu falo: gente, passou rápido, como Deus é bom. Fiquei debaixo da marquise e nem peguei sol. Assim que eu interpretei essa experiência. Para outra pessoa que estava sozinha, às vezes, no sol, porque estava 3 passos atrás, eu falei: que inferno, olha o que o diabo está fazendo comigo, até na porta da igreja eu sou humilhada. A mesma experiência interpretada de 2 formas diferentes. Ou seja, você é influenciado e permite que essa influência entre em você, pelo que você vê, pelo que você escuta, pelas experiências que tem, e você interpreta da forma que quiser. Eu tive algumas experiências na vida que me trouxeram onde eu estou hoje, e eu procurei interpretá-las de forma que me trouxesse aonde eu estou. Presta atenção nisso. Eu lembro que quando eu tinha 8 anos de idade, quem já leu meu livro 12 Dias para Atualizar Sua Vida, no primeiro capítulo eu conto isso. Eu tinha 8 anos de idade. A igreja que a gente frequentava levou um pastor de Trinidade e Tobago, o nome do país. Olha o nome do país. E esse pastor, minha mãe falou: olha, hoje a gente vai assistir um homem que fala inglês. Eu nunca tinha visto alguém falando inglês na minha vida. Eu fiquei todo feliz, não sabia nem o que era, mas me arrumei todo. Fiquei todo feliz, sentamos na primeira fila. E quando eu vi aquele negão pregando, cheio de unção, cheio de autoridade, eu olhei e falei assim: um dia eu vou fazer isso. Eu permiti que a influência dele entrasse. Eu permiti que entrasse. Porque tem gente que vai no baile funk com 8 anos e deixa entrar também essa influência. O ambiente que você decide ficar influencia você. Quando eu tinha 15 anos, outra lembrança bem clara que eu tenho, um amigo meu me trouxe uma série de DVDs na época, alguns poucos anos atrás, eu tinha 15, 5 anos atrás, era muito comum os DVDs de pregação. Então um colega meu da igreja falou: Thiago, eu trouxe uns DVDs aqui dos pregadores. E eu lembro que a gente passava um final de semana, de sexta a domingo, assistindo pregação. E a gente fazia a batalha dos pregadores. Quem pregava mais?
rapaz, esse arrebentou. Esse, gente, e tal, é forte. Ou seja, eu permiti que isso me influenciasse. Eu não estou no altar porque eu caí de paraquedas. Eu estou no altar porque eu fui influenciado por alguma coisa. Você não se autoconstrói, alguém te construiu, você permitiu ou não. Pregadores que eu nunca nem conheci na vida me construíram. Eu estou aqui hoje porque eu escutei eles. Só que eu permiti que eles colocassem um tijolo na minha vida. Tem gente que é exposto ao mal e abre o coração. E quando está exposto ao bem, fica, não sei se é verdade não. Eu quero 3 sinais de Deus, se for de Deus isso. Para o mal abre o coração, escancara. Para Deus que é sinal. Que é prova que é Deus que está fazendo. Ou seja, aquilo que você permite te influenciar. Quem influenciou Saul para ele se tornar quem se tornou no final da vida? Quem ele escutava? Como ele interpretava as experiências? Vou lhe contar uma experiência. Davi virou general do exército de Israel, estava arrebentando, vencendo as batalhas por Saul que não podia vencê-las. Vou repetir. Vencendo as batalhas que Saul não conseguia vencê-las. E numa dessas voltas de batalha, as mulheres começaram a gritar. Olha a experiência. Saul, elas cantando, batendo tamborim, as mães eram do manto. E estava, Saul derrotou seus milhares, mas Davi derrotou seus 10 milhares. Elas estavam mentindo? Não. Tinha mentira aqui? Não. Elas estavam celebrando uma vitória legítima por um homem legitimado pelo rei, que era Davi, que estava comandando o exército de Israel. E Saul, em vez de falar, glória a Deus, olha como é que ele podia interpretar, Jesus é bom demais. Estou no palácio administrando tudo, e esse jovem aí está resolvendo meus problemas lá fora. Ele está batalhando pelo Israel, ele está lutando contra os inimigos de Deus. Que Deus prospere esse menino, porque nós vamos continuar governando, porque nós vamos continuar crescendo. Em vez de interpretar, ele interpretou essa experiência assim, ó. Maldito, quem esse garoto está pensando que é? Está pensando o quê? Que as mulheres vão ficar cantando para ele e para mim? Não? Agora o que falta para ele? Só falta tomar o reino. Davi não queria o reino. As mulheres não queriam que Davi virasse rei. Ninguém queria. Se ele foi influenciado